Seja muito bem-vindo ao canal. Nós já estamos aí no mês de abril, né? Já indo para quase o final, né? E nós nesse mês, né, estamos falando sobre enraizados na palavra. Quantas coisas a gente já viu aqui? Olha, se você perguntar assim, se desses 4 vídeos, né, das séries que você fez, o qual que você fala que é o mais, é o pontual, para mim já começar, eu falo que é esse mês, tá? O mês de abril, enraizados na palavra. Por quê? Porque muitas vezes a gente já começa o ano, né? Vou dar um exemplo simples assim. Antes de terminar, né, o 2025, quantas pessoas falaram, olha, preciso mudar meu jeito, vou começar a ser mais dessa forma, né, mais amorosa, eu vou mudar meu jeito de tratar as pessoas. A gente começa a fazer uma reflexão de algumas mudanças que tem que acontecer aqui dentro primeiro, né, não adianta eu fazer as coisas por fora e se aqui não muda. E as pessoas até começam bem, mas de repente acontece algo que, pum, ela fala, não consigo mais. Então assim, se você quer uma mudança na sua vida, não existe essa mudança interior, é a palavra do Senhor. É estar enraizado no Senhor, buscando estar com Ele, conhecê-lo mais, né? Buscando entender mais o Senhor, de ter essa profundidade com Ele, um relacionamento, gente, muito mais estreito, né? Eu falo assim que é funilar ali com o Senhor, né? Então, que esse mês você aproveite muito, porque quando há esse entendimento, a gente já falou sobre a palavra, que ela é o quê? São sementes que transformam vidas. A gente já falou sobre raiz, agora a gente está falando sobre identidade, e na última semana vamos falar sobre propósito. Então não tem como eu pular essas etapas, né? Não adianta eu querer viver algo assim com o Senhor se eu não tenho o quê? Um relacionamento com Ele, não conheço a palavra dele, né? Não mudo, né, a minha forma os meus hábitos, né, abro mão, né, de estar com ele, né, muitas vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente quer ficar numa televisão ou sair se distrair, mas a gente quer uma mudança, gente, isso não vai acontecer, tá? Isso daí é furada se alguém promete isso, porque não tem como acontecer essa mudança de dentro para fora sem antes eu me conectar com o Senhor, de estar com Ele, de querer a presença dele dentro de mim, tá? E hoje nós vamos falar sobre filhos de Deus vivem diferente, tá? Gente, quando a gente fala filhos de Deus, a Bíblia, a gente entende o que ela fala sobre isso, ser filhos, né? De sermos adotados por Deus, né? É quando a gente aceita Jesus na nossa vida, quando a gente confessa Ele, né? Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele é o único caminho que nos leva ao Senhor, né? Nos tira dessa identidade de órfãos e nos conecta a um Pai, né? Ele nos adota na família dele, né? O próprio Deus através do seu Filho Jesus. Então em João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então aqui a gente vai falar hoje, né, para os filhos de Deus, tá? Para aquelas pessoas que falam, Cidiane, mas então não são todos que são filhos de Deus? Segundo a Bíblia, não, tá? Então a gente tem que ter muito isso. Se eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho essa fé no Senhor, né? Eu sou conectada a Ele, né? Eu deixo de ser órfão, né, e passo a ter uma paternidade, eu falo, né, a paternidade de Deus na minha vida, tá? E aí é só isso, não adianta eu aceitar Jesus e não viver conectado ali também, tá? Não ter uma vida sujeita a Ele, rendida ao Senhor, né? Então ser filho de Deus não é apenas um título espiritual, mas gente, envolve muita coisa, ser filho de Deus, tá? Não adianta eu só confessar, mas quando eu aceito isso na minha vida e começo a buscar essa mudança, entendendo que eu preciso, às vezes, abrir mão de algumas coisas, arrancar aquilo que tá errado ali dentro, não posso mais continuar com aquilo, começo a tomar decisões, né? Favorável àquilo que o Senhor está colocando no meu coração, minha vida vai continuar da mesma forma. Acho que daí seria até, eu falo assim, pesado a gente falar assim que somos filhos de Deus se não andamos com Ele, né? Então assim, quando somos filhos de Deus, nós assumimos uma nova forma de viver, tá? Uma nova forma de pensar,
de reagir e de se posicionar também. Então aqui eu não estou falando de perfeição não, tá? Mas de direção. Porque olha, a partir do momento que eu começo a buscar o Senhor, eu aceito Jesus na minha vida, começo a ter esse hábito de oração, de buscar a palavra, de falar, olha, eu preciso tomar uma decisão, Senhor, eu oro, eu vejo na palavra o que diz. Então, a minha vida começa a ter essa transformação. Então, ela começa a me direcionar, vamos dizer assim, né? O que eu faço, né? Essa decisão, qual a melhor decisão que eu tomo, na forma de pensar. Então, começa a ter um novo posicionamento ali. Então, é uma diferença visível entre apenas aqueles que conhecem a Deus, né? E quem de fato vive como um filho. Tá? Então, Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gente, então eu não posso chegar e falar assim que todos são filhos de Deus. A própria Bíblia está falando isso, que somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, tá? Há uma distinção, sim, tá? Então, ser filho é ser guiado. E não é guiado por qualquer coisa, não. É pelo Espírito de Deus, tá? E é aqui que começa um grande desafio, tá? Porque muitos querem essa identidade do Senhor, só que eles resistem à direção que o Senhor dá. Por exemplo, não querem abrir mão de alguns hábitos errados, de alguns pecados, né? De alguns não, de todos os pecados, né? Mas o Senhor vai fazer um processo. Eu falo assim que Deus, Ele é tão amoroso com a gente, Ele sabe até onde a gente suporta, que Ele não trata tudo de uma vez, né? Com ninguém assim. Ele vai por processo. Agora, ó, se a gente tá preparado para lidar com isso. Ah, agora já acabou aquela, agora a gente vai começar essa outra fase. Ele não começa para aquilo que a gente não está pronto. Então Ele nos ajuda, né, a continuar caminhando, nos livrando dos velhos hábitos, aquilo que não faz bem para nós. Então, qual é o posicionamento de um filho, né? Um filho de Deus, gente, ele não vive à deriva. Sabe, na berlinda? Ó, a qualquer momento vai cair, não. Ele também não vive reagindo a todos, a tudo que acontece à sua volta. Tá? Ele entende que carrega um nome dentro dele, ele honra isso, né? Ele sabe que ele tem um propósito e principalmente uma responsabilidade espiritual. Aqui eu vou trazer alguns pontos de responsabilidade espiritual de um filho de Deus. Primeiro, ele vive por princípios, não por emoções, tá? Por exemplo, o que o mundo fala? Seja feliz, siga seu coração, não é isso? Só que não é isso que Deus diz. Ele fala assim lá em Provérbios 4:23, guarde o seu coração. Tá entendendo? Então um filho, ele não toma as decisões baseadas apenas no que sente. Hoje eu sinto isso, hoje eu tô desse jeito, mas ele vive naquilo que Deus diz, tá? Então ele pode até sentir vontade de desistir, de responder, de agir, né, por impulso. Pode até sentir vontade, só que mesmo assim ele escolhe o quê? A direção em obedecer do que fazer aquilo que sente vontade, tá? Ele não age por emoção. Olha, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, ele não negocia valores para ser aceito. Isso é muito importante, tá? Porque ser filho de Deus, os filhos de Deus, na verdade, eles não vivem para agradar pessoas, tá? E hoje o que a gente mais vê são pessoas se juntando com outras, mesmo não concordando, mas porque vai ter algum benefício, alguma aliança, ela vai ser beneficiada com algo ali, então ela muda até o jeito dela, quebra até princípios para agradar algumas pessoas aí, para conseguir ter algo, algum retorno, né? Só que os filhos de Deus, eles vivem, sabe para quê? Para honrar a Deus, não importa o preço que terá que pagar. Em Gálatas 1:10 diz assim: se eu ainda estivesse procurando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Isso é muito forte. Então, vamos dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil? Por exemplo, no trabalho, né? Então, todos estão ali, contando piadas que não deveriam, né? Conversas impróprias, fofocas, atitudes erradas, né? Quem não tem a posicionamento, né? Quem não é filho de Deus, vai se adaptar, vai até entrar na brincadeira ali, porque não quer ficar de fora, né? Só que um filho de Deus escolhe se manter firme, mesmo que isso custe, sabe o quê? Aceitação, tá? Terceiro,
tem domínio próprio mesmo sob pressão. Então a diferença de um filho de Deus e quem não é, para quem não é, né, é quando tá tudo bem, tá? Olha só o que acontece. Quer dizer, gente, quando não está tudo bem, né? Olha o que acontece aqui. Quando tá tudo bem, né? A pessoa não tem muito, não tá sob pressão, ela tá vivendo bem, né? As coisas estão acontecendo do jeito que ela quer. Então, assim, ela tá alegre, ela recita versículos, né? Tá tudo bem. Só que quando acontece a pressão, você começa a identificar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus, tá? Gente, é uma diferença muito grande, tá? Lá em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: o fruto do Espírito é domínio próprio, tá? Então, olha um exemplo aqui. Alguém te ofende, por exemplo, qual a sua reação? Tá? A resposta, gente, lógico, já viria assim: a revida, você vai levar desaforo para casa? Não é? Só que quem é filho de Deus entende que não precisa provar nada no calor da emoção, no calor do momento, naquele momento está acontecendo. Ele não reage, ele vai se manter calmo, tá? Ele escolhe, por exemplo, o silêncio, ao invés de uma resposta atravessada, sabe? Ele prefere se manter o quê? Equilibrado do que deixar a emoção já falar muito mais alto, né? Por quê? Porque ele sabe quem ele é. O quarto ponto, ele vive com consciência espiritual. Então o filho entende que a sua vida, ela não é apenas natural. Não vive no momento, no calor do momento, no que está acontecendo, né? Só que há uma dimensão espiritual acontecendo. Então ele vê isso em tudo, tá? Então, por exemplo, ele está ligado no Senhor ali, ele sabe que ele está numa guerra, numa batalha. Lembra que eu sempre falei aqui, né? Nós estamos numa batalha, numa guerra, ela é invisível, só que ela é real. Então, em todo tempo, o Filho de Deus, o que ele começa a fazer? Ele vigia os pensamentos, ele cuida do que consome, ele discerne os ambientes, ele ora antes de decidir. Então, por exemplo, você vai tomar alguma decisão importante, seja ela na parte financeira, emocional, familiar, tá? O Filho de Deus, ele não vai pela lógica, tá? Ele não cede pela pressão, mas sim ele ora, ele espera, ele busca a direção. Começa a entender como é essa diferença de caminhar com o Senhor, tá? O que tem nos impedido de viver como filho de Deus? Eu falo assim que são muitas coisas, tá? Eu falo que muitos são filhos, mas vivem como se não fossem filhos, né? Vivem passando por dificuldades que eu falo assim, não é que com o Senhor tudo vai bem, não estou falando disso, tá? Mas às vezes está passando por situações que não deveria passar, se tivesse essa identidade consolidada, formada, saber quem é o pai dela, né? Eu falo assim, eu sou filha única, mas eu tenho um irmão mais velho que é Jesus. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, as coisas começam a melhorar. Eu falo, né? A gente vai passar por situações difíceis, como Jesus disse, né? Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Mas quando a gente tem essa noção dessa identidade do Senhor formada já dentro de nós aqui, a gente começa a executar isso, né? A viver de acordo com o que está dentro de nós, é mais fácil você lidar com as situações. Você não perde mais tanto tempo ficando aflita, já pensando, vai dar tudo errado, e agora o que eu faço? Então a gente sai dessa posição, a gente só fala assim, Senhor, eu sei que está difícil, mas eu sei que o Senhor vai me dar a direção do que fazer, ou para que lado ir. Então a gente já passa mais nessa dependência do Senhor. A gente não deixa mais as nossas emoções aflorarem, né? Então, aqui tá alguns pontos o que impede de vivermos como filhos de Deus, tá? Aqui eu não tô falando para pessoas que não são filhos de Deus. Tô falando para pessoas que são filhos de Deus, mas está tendo muita dificuldade de se posicionar como filho de Deus, tá? Então, o primeiro ponto, imaturidade espiritual. Isso é um impedimento, tá? Então, por exemplo, as pessoas elas querem as promessas, só que não querem passar pelo processo. Aí que tá a chave da questão, né? Então, elas querem respostas rápidas, mas elas não cultivam a intimidade com Deus. Então, elas vivem mais pela emoção do que pelo espírito. Segundo ponto aqui,
Feridas não tratadas. Gente, rejeição, abandono, traumas, tudo isso afeta a forma como a gente se vê, tá? Então, quem não se sente amado vai viver o quê? Buscando uma validação. Quem foi rejeitado vai sempre tentar provar o valor que tem. Quem foi ferido vai reagir na defesa. Então a gente precisa ver qual momento que nós estamos aí. Então isso impede o que? Um posicionamento firme. Por isso que nós precisamos fazer o que o Espírito está nos direcionando. Ele sabe, junto com você, essas feridas que estão aí dentro. E mais ainda, Ele sabe como tratar, como curar, o que você tem que fazer. Então siga as orientações do Espírito. Terceiro ponto, influência do ambiente. Isso é muito sério. Ambientes moldam sim comportamentos, seja para o lado bom ou para o lado ruim. 1 Coríntios 15, 33, olha o que diz: más companhias corrompem bons costumes. Tá? Igual a gente fala, né? Uma maçã podre junto com as outras maçãs dentro de um cesto vai acabar estragando sim. Tá? Então, se você está cercado, por exemplo, de pessoas que não têm princípios, fundamentos aí, a sua tendência, sabe o que vai acontecer? É de flexibilizar as coisas. Então, não é tão importante assim, não tem nada a ver muito isso daí não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O nosso ambiente, né, com quem a gente permitiu que nos cercassem, tá? Ponto 4 aqui, falta de identidade. Quem não sabe quem é, vive tentando se encaixar. Olha só. Então, um filho que não entende a sua identidade vive como escravo da opinião dos outros. E a gente sabe que a opinião sempre muda, né? Então, assim, também chegou umas circunstâncias aí, né? Tá passando por um tempo difícil. Essa pessoa vai deixar com que a circunstância defina a sua identidade. Quinto ponto, falta de disciplina espiritual também. Então, gente, sem oração, sem palavras, sem comunicação, é impossível ter uma força espiritual para sustentar um posicionamento. Tá? Então, sabe o que vai acontecer? O resultado disso tudo? A carne sempre vai falar mais alta. Tá? Então, filhos de Deus vivem de forma diferente. Não porque são melhores, a gente não está falando sobre isso não, performance não, tá? Mas porque decidiram viver alinhados. Então, a gente não fica mais perdendo tempo, patinando no mesmo lugar, porque a gente tá aqui, ouvindo o que o Senhor fala e estamos já nos posicionando. Então isso faz com que a gente vá caminhando direto para o propósito, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Os filhos de Deus, eles pensam antes de agir. Eles oram antes de decidir. Perdoam quando seria mais fácil, sabe o quê? Guardar, se vingar. Eles permanecem quando dá vontade de desistir. Se posicionam mesmo quando seria mais fácil, sabe o quê? Se calar, ficar quieto, não falar mais nada. Lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A diferença, gente, não é aqui em aparecer não, tá? A gente tem que ficar aparecendo, se destacando, não é isso, tá? Mas temos que refletir. É o que você tem refletido aí através da sua vida. Às vezes a gente dá tão mau testemunho que a pessoa jamais imaginaria que a gente conhecesse, a gente é cristão, conhecesse Jesus, porque tanto testemunho ruim, a forma de falar, sabe, eu sou assim mesmo, então tem que aceitar. Não é assim, não seja impositivo, né? O Senhor tem dado tantas coisas, exemplos aqui de sermos, ter domínio próprio, ter a mansidão, ter a paciência, né? Nós precisamos executar. Eu lembro no começo da minha caminhada com o Senhor, quando eu comecei a ler sobre o fruto do Espírito, eu pegava toda semana um fruto e eu tentava praticar a semana inteira. Então, eu começava pelo amor, né? Mas bem naquela semana eu tinha que redobrar o amor para muitas coisas, sabe? E é interessante porque a gente vai vendo onde a gente precisa trabalhar mais, né? Porque às vezes a gente acha que a gente tá tudo pronto ou que, não tem nada a ver. Mas quando você começa a colocar algumas coisas em práticas ali que a Bíblia fala, né? Que nem o fruto do Espírito, você começa a perceber onde é o ponto fraco. E aí você começa a melhorar mais, não deixa mais o inimigo fazer com que você caia de novo nessa mesma situação, né? Então eu quero trazer algumas perguntas aqui para nós, Será que a gente tem vivido como filho ou apenas carregado esse título, né, de filho de Deus? Será que o nosso posicionamento ele muda conforme o ambiente?
né? Ou permanece firme mesmo sob pressão? O que tem governado as nossas decisões aí? O espírito ou as emoções? Ser filho de Deus, gente, é ser chamado para viver de forma diferente, tá? Não é viver isolado. Agora eu sei, vou ficar isolado de todo mundo. Não, mas é para viver alinhado com Ele, né? Não é ser perfeito, mas ser consciente das coisas. Que a gente não fala de perfeição, tá? É diferente quando eu falo assim, alguma coisa eu estou fazendo e não tenho essa consciência, do que quando eu sei, eu tenho consciência e mesmo assim eu continuo fazendo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O Filho de Deus também não age por impulso, mas ele é guiado pelo Espírito, tá? Ele não fica vazio, mas ele é cheio do Espírito. E a mudança, gente, disso tudo começa, sabe aonde? No nosso posicionamento. Tá vendo? O Senhor tá esperando uma resposta nossa aqui, né? Então, porque não é somente sobre o que você diz que, eu sou, né? Vamos pegar assim, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é questão disso, não é isso que o Senhor quer, não. Mas é o nosso coração, é sobre como a gente vive quando ninguém está olhando. Na verdade, Ele está olhando, né? Então, às vezes a gente quer ter maior performance, né? Fazer tudo bonitinho aí diante das pessoas, mas dentro de casa a coisa está bem complicada, né? E não só dentro da família, mas aqui dentro da pessoa também. Então é isso, nós falamos mais um assunto aí, né? De sermos filhos de Deus, somos diferenciados sim, só que todos os dias você pode ter certeza que a gente vai ter que morrer para alguma coisa, né, para nossa vontade, às vezes vontade de responder, nós não vamos fazer isso, né, e sempre ter isso em mente. O Senhor nos chama para sermos, eu falo assim, mensageiros dele, né, de levar a palavra. Agora, como que eu vou carregar algo tão grande se não tem essa mudança dentro de mim? Como eu vou ter propriedade de falar de certos assuntos se eu não vivi isso ou não tô ali ainda disposta, né, a querer mexer nisso? Então, ser filho de Deus tem sim, eu falo assim, a sua responsabilidade, né? E que a gente dê esse passo. Porque há uma identidade que o Senhor já falou, já deu, já decretou. Uma identidade minha, uma identidade sua. E também há a identidade que o mundo quer decretar e falar como verdadeira na nossa vida. Não permita isso acontecer. Você é quem o Senhor diz que você é e ponto final, tá? E é isso, gente. Estamos encerrando mais um assunto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!